Depende. Se for sistemático é porque tu pensavas que era para tirar o sinal. Ora bem, vamos lá ver então. Aula de hoje. Um bocadinho mais coisas que eu gosto mais. Funções, interpolação linear, funções paramétricas e funções de transição. Portanto, vamos pôr agora as matrizes e determinantes, etc. um bocadinho de lado. Mas primeiro, antes disso, vocês sabem que têm teste para a semana. Portanto, não. Isto já não entra no teste. Dúvidas para o teste, coisas que vocês queiram perguntar, etc. Um vetor é uma entidade n-dimensional. Diz. Que cálculo com vetores? Rotação de vetores, o que é que tu queres saber? Qual é o teu problema com a rotação de vetores? Os cálculos que precisaste para chegar à conclusão do resultado. A maior parte das fórmulas vão lá estar. Vocês precisam é de pensar. Mas qual é que tu tens de ser um pouco mais objetivo naquilo que não sabes. O que é que não percebes? Qual é que é o teu problema com a rotação de vetores, por exemplo? Não sei do que é que estás a falar, portanto. Se me diz, o professor deu-nos uma fórmula que eu não sei muito bem se foi de vetores ou de matrizes, não estás à espera que eu saiba qual é que é. Vais ter de calcular a matriz adjunta e para isso vais ter de usar os cofatores. E tens de pôr o cálculo dos cofatores. Isso é o menos 1 levantado aí mais J, portanto, basicamente vai dar ao mesmo. Que está nos cofatores. Ora bem, um produto interno e um produto externo. A forma como se calcula foi aquela que se viu. Produto interno. Se nós temos um vetor A, produto interno com um vetor B, isto no fundo vai ser um valor escalar. Que vai ser igual ao AX, BX, mais AY, BY, mais AZ, BZ, se for 3D. Isto é o produto interno. E o produto interno tem algumas outras propriedades. Nomeadamente, cosseno de θ, em que θ é o ângulo entre A e B. Vai ser igual ao produto interno de A e B sobre a norma de A vezes a norma de B. Para o produto interno, basicamente é isto que é preciso saber. Depois tens a interpretação geométrica. Se isto é o vetor A e não interessa onde é que o vetor B está no espaço, se pusermos a partilhar a mesma origem, a interpretação geométrica do produto interno é a projeção de A sobre B. Aliás, mais concretamente, o comprimento disto. Isto são as três coisas que é preciso saber sobre o produto interno. Basicamente. Ambos usam vetores, portanto eles não podem ser particularmente diferentes, não é?
Há um limite de coisas que consegues fazer com 2 linhas. Não. Tu podes saber o ângulo baseado no produto interno. Mas para calcular o produto interno só tens de fazer aquilo. Malta, vocês não decorem coisas, porque senão isto não vos vai servir para rigorosamente nada. Literalmente nada. É completa e absolutamente inútil vocês empinarem fórmulas. As fórmulas vão estar no formulário, portanto vocês podem imaginar aquilo que eu vou valorizar, vocês porem uma fórmula do produto interno. Hã? Pronto. Agora, se o professor pedir um exercício assim, sure, mas isso não serve de nada. Porque eu posso pedir pelo menos 45 maneiras diferentes a mesma coisa. Eu posso chegar e dizer, calcula a dimensão do vetor A, considerando que o seu ângulo é tal e o seu produto interno é tal. E vocês, como nunca viram um exercício desses, ficam. E era só basicamente agarrar nisto e resolver para a norma. Vocês têm de perceber a natureza. Isto são factos. Vocês têm de pensar na matemática e nas fórmulas. Não como algo que eu tenho de empinar para saber. Mas sim algo que são factos. Cada fórmula matemática é um facto. É um dado adquirido acerca do mundo. É assim que isto funciona. Isto é sempre verdade, independentemente daquilo que me é pedido. Portanto, é uma ferramenta que eu tenho. Ok? Ninguém diz, professor, se o professor pediu para pregar um prego e eu tiver um martelo, eu tenho de usar o martelo. Pois, quer dizer, também pode usar uma pedra. Mas é dependendo de... Isto são ferramentas matemáticas. Não são mais que isto. E esta é a diferença entre introdução em matemática e física 1 no curso de videojogos e matemática num curso de engenharia. Eu aqui ensino-vos ferramentas matemáticas. Num curso de engenharia, vocês veem as provas e percebem porque que tudo chegou ali. E é um pesadelo medonho. E andamos um semestre a dar trigonometria. Uma das coisas que eu dou na miríade de coisas. Não é? Não esquecer que aquilo que eu dei em matrizes, etc, é uma cadeira inteira num curso de engenharia. É um semestre inteiro. Mais ou menos. Também leva mais umas coisas. Mas não muito mais. Em termos de espremendo o sumo, isto são ferramentas. Vocês têm de perceber as ferramentas e como é que podem usar as ferramentas. O produto interno serve para isto, basicamente. Permite-nos tirar uma série de conclusões. Eu quero saber se 2 vetores são perpendiculares, ou são paralelos, ou são... O que é que eles são relativamente um ao outro. Posso usar isto, tudo. Porquê? Eu sei. Se eu quiser saber se 2 vetores são perpendiculares, eu só tenho de calcular, tenho de ver se o ângulo deles é de 90 graus. Ora, o cosseno de 90 é 1. Portanto, eu só preciso perceber se isto é igual a 1. Nem preciso calcular o ângulo. Eu não preciso usar um arcosseno nem nada. Eu só tenho de ver se o seu cosseno vai dar igual a 1. Etc. Isto são ferramentas. Ok? Para o produto interno, isto é tipo, basicamente, o tudo. Certo? Produto externo. Produto externo. A maneira mais fácil é mnemónica. Ou seja, A e B. E, portanto, temos AX, AY e AZ, BX, BY e BZ. E, portanto, isto fica AX... não, AX nunca seria AX. AY, BZ menos AZ, BY. Deste lado é AZ, BX menos AX, BZ. E aqui é AX, BY menos AY, BX. Pronto. O produto externo não faz grande sentido em vetores bidimensionais. Porque tu repara, nós facilmente olhamos e pensamos, um plano, portanto, isto é tudo bidimensional, mas a uma certa altura decidimos, ok, dá-nos jeito de ter aqui um terceiro vetor
Mas em números bidimensionais isso não acontece, não existe. Na sua realidade, aquele vetor não existe. Por isso, o produto externo, apesar de poder ser usado para calcular coisas a duas dimensões, no fundo é porque nós estamos a usar aqueles vetores bidimensionais como se fossem tridimensionais. Portanto, o produto externo verdadeiramente só faz sentido a 3 dimensões. Mesmo a 4, não é uma coisa que faça muito sentido. Porque a formulação matemática é estupidamente complicada. Cai muito no mundo dos quaternions, etc. Começa a sobrepor. Okay? A grande propriedade do produto externo é que resulta... usar os math skills... resulta num vetor perpendicular aos dois vetores que lhe dão origem. Neste caso, como estamos a fazer A vezes B, segundo a regra da mão direita, portanto, alinhamos a regra da mão esquerda, desculpa, alinhamos os dedos com o A e vemos para onde é que isto enrola e vemos onde é que o polegar fica. Portanto, isto daria um vetor para dentro do quadro e não para fora. Ok? Isto é o que é preciso saber sobre o produto externo. Não, porque é o A. É do A para o B. A não ser que consigas torcer os dedos para o outro lado. Mão esquerda. Regra da mão esquerda. Depende do sistema de eixos que o motor estiver a usar. Tipicamente, quando não se diz nada, é regra da mão esquerda. Que é o mais comum. Não sei exatamente porquê. Imagino que o gajo que inventou a computação gráfica fosse canhoto. Ou qualquer coisa assim do género. Ok? Então vamos avançar? Mais dúvidas sobre o... Como assim? Desculpa. Vocês podem mandar mensagens pelo Moodle. Eu não garanto é que consiga responder muito rápido. Normalmente é de um dia para o outro, mas às vezes pode não ser. Portanto, qualquer pergunta que tenham, não deixem para o último minuto. Ok? Ora bem, então vamos olhar para funções. Função é uma relação de elementos de um grupo com elementos do outro. O que é que eu estou aqui a falar de grupos? Num contexto simplificado, não é? Nós podemos entender que nós temos aqui um conjunto de números, o 2, o 3 e o 4, por exemplo. Okay? Tenho um mero conjunto que tem estes 4 elementos. Isto não é o conjunto dos números inteiros, isto não é o conjunto dos números racionais, isto não é o conjunto dos números reais, isto é só um conjunto que tem 4 números. Em Python seriam 7. Ok? E tenho um outro conjunto deste lado. Por exemplo, 2, 4, 8, 6. Ok? Portanto, tenho 2 conjuntos, cada um deles com 4 números. Mas este podia ter mais números. Ok? Uma função é simplesmente esta relação entre elementos de um grupo e elementos do outro. Basicamente. Obviamente que estes conjuntos podem ser tão complexos ou tão grandes. Por exemplo, isto seria uma função discreta. Ou seja, era uma função que dizia que f de 1 é igual a 2, f de 2 é igual a 4, f de 3 é igual a 6, f de 4 igual a 8. E vocês neste caso diriam, mas é a função que faz o dobro. Não exatamente.
Porque esta função está a ser definida explicitamente. Okay? Eu estou a dizer para cada número neste conjunto qual é que é o número. Eu, se quiser, não é errado, sob o ponto de vista matemático, eu ter aqui que o F4 é 10. Paguei o errado, claro. Óbvio. Okay? Não há nada de errado com esta função. É uma função que faz isto. Okay? É simplesmente, por isso é que uma função tem uma definição tão simples. É a relação entre elementos de um grupo com elementos de outro. Eu estou a chamar ali o grupo em vez de usar conjunto, porque conjunto tem um peso matemático muito maior. Tem uma série de outras propriedades. Ok? Agora, normalmente, nós olhamos para uma função de forma um bocadinho mais interessante do que uma função que transforma 4 números em outros 4 números. Não é? Nós, por exemplo, definimos um f de x. Okay? E isto é uma função, por exemplo, que transforma um número real noutro número real. E essa função podia, sim, estar definida como 2x. Okay? Isto chama-se o domínio da função. Ou seja, é o que é que acontece, o que é que tem de se meter lá dentro e o que é que sai cá para fora. Okay? Isto não é, matematicamente, uma função não é exatamente igual àquilo que nós temos em funções em Python. São parentes próximos, mas não são exatamente a mesma coisa. Ok? Por exemplo, neste caso, eu atribuí uma variável y à função em x. Função de x. Neste caso, o conjunto de x, que seriam os números reais, são os números reais, o domínio de f, e o conjunto de y também são os números reais. Podemos pensar em f como uma função que transforma números escalares em outros números escalares, neste caso. Ok? Aqui, por exemplo, temos uma função um bocado diferente. Ok? Temos uma função que recebe um vetor e um ângulo e nos dá esse vetor rodado de teta-ângulos. Nós já vimos esta fórmula. Esta é a função de rotação que nós já usámos várias vezes. É exatamente a mesma coisa, só que agora está expressa como uma função. E então, aqui, o domínio desta função é, por exemplo, este é 2D, não é? É r quadrado e r e transforma em r quadrado. Podem pensar nisto como um tuplo, este domínio. Ou seja, recebe um vetor e um número real e transforma isto num vetor 2D. Okay? Uma função pode ser qualquer coisa, desde que se consiga definir o domínio. Depois, as funções têm uma série de propriedades de acordo com o que elas fazem, como a continuidade, a sua derivada, etc. Que vamos ver com mais cuidado depois. Agora, para nós, o interessante é nós desenharmos o gráfico desta função. Por exemplo, se olharmos para esta função, f de x, que é igual a x, ok? E se atribuímos uma variável y ao valor de f de x, portanto, o y é igual ao x, e, portanto, isto fica, obviamente, uma reta. Ok? Parte mais interessante nisto é pensar o que é que nós estamos aqui a fazer. Reparem que y está correlacionado com x. Só existe um e só um valor para y para cada x. Okay? E isto é importante porque nós já vamos lá tocar outra vez. Vocês quando aprenderam funções, acho que ainda na primária, acho que se fala em funções pela primeira vez na primária. Acho que sim. Hã? Quinto? Pronto. Quando vocês aprenderam, era uma regra. As funções eram definidas como para cada x só há um y. Depois, mais tarde, alguns de vocês vão ter visto funções em que isto não é verdade. E continuam a ser funções e continuam a ser estupidamente válidas. Já lá vamos.
Mas, portanto, aqui nós temos um valor de y para cada valor de x individual. Ok? Neste caso, algoritmicamente, para desenhar isto tudo, o que eu fiz foi, basicamente, eu vou aqui, vou incrementando o x, começo no x igual a menos 3. Vocês não devem conseguir ver porque isto vê-se mal. Menos 3 e depois é o menos 2.9999, depois 998 e vou desenhando esta coisa. Ok? Agora vamos olhar para outras funções. Y igual a 2. Isto é uma função. Correto? É uma linha horizontal. Ok? Good. Portanto, até aqui, tudo bem. E agora? Obrigado por saberem ler. Portanto, faz o quê? Faz um V. Se negarmos, obviamente, faz um V invertido. Agora, vamos olhar aqui para outras coisas. Portanto, temos o y igual a x. Y igual a 2x. Portanto, fica mais um declive diferente. Ok? Portanto, fica mais inclinada. Correspondentemente, se o número que estamos a usar para multiplicar, neste caso é 1/2, fica com menos declive. Ok? Reparem o que é que acontece quando isto tende para 0. Não é? À medida que o valor vai ficando 0, ele vai ficando cada vez até que fica uma linha horizontal na origem. Mas nós vimos cá atrás como é que puxávamos essa linha para cima ou para baixo. Não é? Este exemplo, por exemplo, podemos pensar nele como sendo 0x mais 2. Ok? No fundo, redefine um bocado a origem porque somamos. Damos-lhe um offset. E isto? O que é que isto vai dar? Uma sinusoide. Ok? Portanto, em 0, portanto, sendo 0. Por acaso este gráfico está mal. Não, está certo, está certo. Sendo 0 é 0, portanto ele começa em 0. Em 1 vai ser sendo π também é 0, mas entretanto aqui no π sobre 2, no 0.5, que ele fica meio π, e sendo meio π é 1. E por aí em diante. Ok? Sim, o cosseno há de estar desfasado neste caso. Meio π. Ok? Olhando aqui para outras funções. Duas funções clássicas. A paraboloide x² e a raiz quadrada. Ora, a paraboloide, reparamos que vai acelerando. Okay? Saímos do domínio das linhas e passamos a entrar nesta coisa que vai acelerando significativamente. Ou seja, cada que aumentamos vai sendo cada vez maior à medida que nos vamos afastando da origem. Exponencial. Ok? Se nos focarmos, e a raiz quadrada faz mais ou menos o inverso. Ou seja, à medida que vamos afastando, vai diminuindo o quanto é que ela aumenta. Isto é particularmente interessante quando nós olhamos só aqui para o quadrado 1, em que eles são basicamente aquilo que nós esperávamos, a inversão do outro. Mas têm, no fundo, poderes diferentes. Ok? Não se esqueçam que raiz quadrada de x é a mesma coisa que x levantado a 1/2. Ok? E isso é interessante para quando se está a ajustar valores para curvas. Por exemplo, em game design. E quiserem fazer a curva do poder de uma personagem ou uma coisa do género para escalar com o nível. Aqui, por exemplo, conseguimos ver várias linhas com várias potências diferentes. A curva não varia muito o seu aspecto base. É sempre aquele arco. Ok? À medida que vai aumentando o expoente, ele vai demorar mais tempo a começar a aumentar, a sério. Mas depois, quando começa a aumentar a sério,
aumenta mesmo a sério. Diz. Diz-me tu. O que é um x ao cubo? Não é? X ao cubo é igual a x vezes x vezes x. Se este número é negativo, este menos com este menos fica mais, mas este mais com este menos fica menos. Por isso é que com os ímpares a curva vai para baixo. Respeito ao negativo. Um par não dá. Ok? Mais zeros? Como assim? Não é verdade. Não é verdade de todo. Só existe uma interseção, que é no 00. O resto é muito pequeno o valor, mas está lá. Está a crescer. Está a crescer muito devagar. Como se nota aqui, por exemplo, na linha roxa, que é o maior. Não é? Ele, aqui para ir até quase ao 0.4 parece que não sai ali do zero. Mas saiu. Porque 0.4 vezes 0.4 vezes 0.4 vezes 0.4 vezes 0.4, portanto, que é 0.4 à quinta, isto vai dar... Sim. 3, 4, 5. Isto é 0.01024, que é claramente diferente de zero. Se vamos dar limites, vamos falar sobre eles, não os vamos dar. Não. O único propósito para se dar o limite é algo que verdadeiramente um computador não consegue calcular, sem ser usando métodos numéricos. Portanto, temos coisas piores. Mas não, vamos falar sobre limites, vamos falar sobre a teoria de limites, porque é que, para onde é que se chegou e depois como é que se usa o computador para calcular um limite, que acaba por ser, no fundo, a maneira computacional de calcular uma derivada. Ok? Portanto, aqui nós temos então curvas que vão ficando cada vez mais. Novamente, uma área de interesse para nós, e já vamos perceber exatamente porque isso é uma área de interesse, é esta parte aqui, este quadrado de 1. Ok? Nós sabemos que para aqui os números disparam. Quer dizer, ainda não chegamos sequer ao 2, já o x à quinta já está quase lá para cima. Ok? Portanto, aqui esta parte é uma parte que nos interessa substancialmente, este quadrado. Agora, por exemplo, uma função como o logaritmo. Logaritmo. O logaritmo faz esta linda curva. Esta linda curva tem uma propriedade interessantíssima que é não está definida para x igual a 0 ou para x igual, aliás, para x menor ou igual a 0. Ok? O logaritmo de 0 é menos infinito. Tecnicamente. Mas, como o menos infinito é um número que quem programa não interessa a ninguém, é simplesmente muito grande e muito pequeno. Muito negativo. Ok? O que é o logaritmo? Porque aparentemente vocês não fazem a mínima ideia do que é um logaritmo. Não. Del levantada x. Ok? Formalmente, o logaritmo, quando não se indica a base, é o logaritmo de base E. E E é o número de Napier, que é igual a 2.17, blá, 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 blá. Não interessa. Um bocado irrelevante. Ok? Mas isto é by default. E normalmente no computador, quando eu escrevo assim, estou a falar do logaritmo de base E. Ok? Logaritmo de base E de x é o inverso. Se isto é o nosso f de x, ok? O nosso f menos 1 de x, ou seja, a nossa função inversa daquela,
é levantado a x. Não. Logo base 10, elas dão para converter todas de umas para as outras. Porque o logaritmo base 10 de um número qualquer é igual ao logaritmo base E de x a dividir pelo logaritmo de 10 de base E. E isto aplica-se a todas as bases. Ok? É o logaritmo natural. É o base E. Mas ninguém usa LN. Isso é problema do sistema de ensino. Há um logaritmo. O logaritmo tem uma base. Tem uma base. E é o inverso desta expressão. Portanto, se isto fosse, se o f de x fosse o logaritmo de base a 10 de x, a função inversa disto seria 10 levantado a x. Ok, e agora vocês perguntarão, para que é que isto serve? Isto serve para imensas coisas. Nomeadamente, para... vamos imaginar que vocês querem saber o número de dígitos num número. Ok? Vocês querem saber? Neste número, tem uma variável, val, que tem este número. Vocês querem saber quantos dígitos é que aquele número tem? Porque vocês querem escrever todos catitas no vosso contador de jogo. Ok? Alternativa número 1. Péssima. If val maior que 10, digits igual a 2. Portanto, if val maior que 10.000, digits igual a 6. Else if val maior que 1.000, digits igual a 5. E por aí em diante. Isto é horrível. Hã? Em alternativa, em caso de se querer fazer isto bem feito, número de digits é igual ao logaritmo base 10 daquele valor. Ok. Isto não vai dar exatamente neste caso 6. Ok? Esta mosca está-me a chatear, dá como pau. Ok? Isto vai dar um número fracional. Isto vai dar 1.23456. Aliás, não, desculpa. Isto vai dar 6. Fragmento. Vou fazer a conta. Mais fácil do que estar aqui a estimar. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Não, por acaso dá 5. 5.09.152. Blá blá blá. Que obviamente não serve. Hã? Não, dá para fazer assim. Porque é sempre assim. É constante isto. Repara onde é que aquilo intercepta o gráfico. Não. Muito longe do 0. Precisamente no 1. A contagem começa no 1, verdadeiramente. Portanto, isto é mais 1. E é preciso tirar esta parte, obviamente. E esta é uma das maneiras. O logaritmo serve para muito mais coisas. Uma das coisas em que ele é ultra utilizado é em todos os RPGs alguma vez feito. Porque isto basicamente é a curva de XP. A curva de XP. A princípio sobes muito depressa e depois vais diminuindo a velocidade com que sobes. Há quem use também a sequência de Fibonacci, caso queiram saber. Mas o problema da sequência de Fibonacci é que demora como o raio a calcular, quando comparado com um logaritmo. Portanto, isto é muito usado. Normalmente são usadas coisas mais sofisticadas. Aliás, os jogos hoje em dia aldrabam tanto para dar a sensação que o jogador está tipo,
sempre em progresso. Eu conheço jogos que a curva de XP, mesmo dentro de um só nível, ganha-se mais XP no princípio da barra do que no fim, para dar aquela sensação. Porque no final a pessoa já está motivada, eu já quero chegar lá. Enquanto no princípio, ainda me falta isto tudo, se aquele for muito lento. Portanto, nem sequer é constante dentro de um nível. Portanto, há muitos truques e, portanto, estas curvas são muito tweaked até chegar a um valor. Mas, basicamente, o logaritmo serve para este tipo de coisas. Ou seja, no fundo, permite-nos saber que parte do número, como é que ele se relaciona com um outro número. Neste caso, a base 10, ou neste caso, o chamado logaritmo natural. O logaritmo, porquê se chama o logaritmo natural? Porque lá está, o logaritmo natural, porque, como eu vos disse, todas as bases, ok? Portanto, a base n de x é igual ao logaritmo base e de x sobre o logaritmo base e do n. O que é que acontece quando o n é e? Ele fica 1, portanto fica exatamente. Ou seja, ele é natural porque depois de muita matemática chegou-se à conclusão que aquilo é o logaritmo base de todos os outros e não o contrário. Ok? Há sistemas, há países que nem sequer têm um logaritmo de outra base qualquer que não o é. Agora, vamos nos divertir todos. E vocês vão fazer uma função que desenhe isto. Calma. Pronto, podem ligar os computadores, podem ir buscar o repositório. Isto é o lado mais prático, malta. Mas se quiserem eu dou-vos só equações. Também me pareceu. No GitHub da carreira, a parte de Introdução à Matemática, Física e Jogos 2009. No GitHub. É os exemplos, mas é os exemplos de Introdução à Matemática e Física. Este repositório. FJ1 2019. Ok? Este programa, vocês podem ver o plot function. Não interessa o que o plot function faz. Ok? Sim. O plot function, o programa plot function, tem muita coisa e tal, e na prática o que ele faz, se isto tivesse o Pygame instalado, what? Adoro quando eles instalam exatamente como eu pedi as coisas. Espartam. Os gajos não me instalaram o PIP 3? Portanto, isto não tem o PIP? Pretty good. Desconfio que não vai dar para fazer isto. Que estes cretinos não me instalaram as... Não, vais fazer o Git como foi ensinado em Introdução à Computação. Vais fazer um clone do repositório. Espera aí que eu não sei se vocês vão conseguir fazer porque eles não me instalaram as coisas que deviam ter instalado no princípio do ano. Ai, que cara. Acho que era aqui clone e pôs o...
É possível que eu não consiga. Que quem está a usar os computadores da escola. Olha aí, deixa-me ver aqui uma coisa. Ah, isso é também bom. Olha aí, deixa-me ver aqui uma coisa neste computador. Deixa-me confirmar uma coisa. Que eu desconfio que eles não instalaram, não precisavam ter instalado. Pois. Isto não vai dar para fazer. Comentar a metade da aula. A não ser que eu vá instalar aqui nestes computadores todos no instante. Porquê que raio... Porquê que raio que estes tipos... Ai... É que eu consigo instalar no meu, mas... Estar a ir a instalar todos agora... Apodrece. Hã? Tens-se instalar o Python outra vez. Eles não instalaram o Python em condições. Deve-se ter posto com esquisitices em vez de instalar o Python completo. Hã? Sim. Aí a net está ótima ainda por cima. E a net está ótima ainda por cima. Mesmo que eu quisesse resolver isto. Acho que não. Era o que eu estava a tentar. A ver se por aqui, ali, lá, mas... Que ele assume que o Python já lá está. Hã? Sim. Em princípio, sim. Se fizeste o resto das instalações, mas nós já fizemos isto 10.000 vezes. Não, o que não vai dar é usar o Pygame. Que é o que nós precisamos. Isto vão levar uma rabecada. Hã? Plot function.py.
Hã? Ainda não. Devia estar. Mas vocês têm o PIP. Se tiverem o PIP é só fazer PIP install Pygame. Deve ter sido a pior instalação. É um package manager. O PIP, a ideia é para instalar os pacotes que podem ser precisos para o Python. Só que no Windows aqui. Hã? Não. Ao contrário. O PIP é que pode instalar o Pygame. E tudo o resto.
Pois, esses computadores têm a Linux instalado? Hã? Então arranquem esses no Windows. No Linux, desculpa. Mas eu tenho a ideia que aqui na G07 não tem, na G06 tem. Que era suposto eles já terem feito, não é? Mas...
Ok. Hã? Calma. Ok, pessoal que tem os computadores da escola, abram uma shell, um bash, e façam py-m pip install pygame. Teste terminal. Mas no caso dos Linux, em princípio não é preciso. Espera aí. Já vamos ver os Linux. Hã? Em princípio já deves ter as coisas instaladas. Espera-se. Portanto, vai a... Como é que podes ter permission denied? Mas instalaste agora? O que é que fizeste agora? Portanto, isto foi a instalação que já tinhas. E a aplicação não funciona, certo? Mas tu consegues instalar. Vem instalar o... O problema é que eu não consigo instalar nos computadores da escola. Python... Tanto faz. Não há assim uma diferença muito significativa entre eles. Há uma diferença muito significativa entre o 2 e o 3. Mas... Pois é, só... Só que este não tem o... Está ótimo.
Bem, depois instala o pacote tu. Ah, tá. Agora onde é que estão os programas? Python 3.6. Instalei o pipa em cima. Pois, mas instalaste para o Python 2, não para o Python 3, e esse é que é o problema. Pois. Mas queres fazer assim então, apt get install. Não tem o pip 3. Porque ele está instalado para Python 2. Porque deve ser o Python que está como default. Como é que me deixa mudar? Exato. Temos de mudar o Python. Python 3. Como é que é? Esse é o Python que eu tinha instalado. Tens os dois? Tenho os dois? Sim. Eu que instalei os dois. Faço ideia. Instalei o pacote e estava no pacote. Estás a fazer download. Vocês. Deixa eu ver se. Mas em Linux está. Nós tentámos fazer o que ele fez naquele. Onde é que estão. Sim, mas isto é o FP. Bem, pode ser. Já tento ir buscar, mas eu tenho aqui exemplos. Python 3, Pygame 1.py. Está a funcionar. Pronto, aqui funciona. Têm de ir buscar o repositório de matemática. Sim. Ok, aqui. Conou, instalou o Pygame. Já agora deixa eu ver se isto ficou a funcionar. Que isto é um hack. Se não fizer o trabalho em condições. Py. Plotfunction.py. Não, ainda não está. Era o que eu temia. Porque este pai, deixa-me confirmar aqui uma coisa. Não, está certo. Ok, o gajo falhou. Access denied. Pois, eu consegui porque estou com o administrador.
Python menos m pip install Python. Ok, mais. Aqui também falhou, não é? Pois. Permissões. Ok. Agora podem clonar o repositório e agora como devem conseguir, já lá está. Agora já deve correr. Mais. Não, também falhou. Vocês não sabem ler uma mensagem de erro? Probably. Agora já deve funcionar no teu. Yep. Não dá para utilizar o user e a classe do robô. Não. Python install. Que já deve funcionar aqui. Como estás no teu computador, tens de ir instalar mesmo, porque é mais prático. Tens, mas não está tudo instalado. Ele já acendeu ali não sei quantas vezes, mas depois para. Ok. O que estávamos a dizer? Aqui já instalou? Já. Portanto, pip 3 install Pygame. Pronto. Está. Oi. Está o terminal. Pronto. Hã? Então, agora vão para lá e podem correr a função plot, o programa plot function. O teu já instalou? Ainda? Sim. Sim. Portanto. Mas tu não tinhas o Python já instalado? Python? Tenho.
Python 3. Não sei se tens o apt. nzmp. Esta código é esquisito. Um bocadinho, sim. Não. Então sudo apt get install python 3 pip. Sim, só um segundo. Aqui. 3.6, pode ser. Nós também tínhamos aqui um Python qualquer que era 2.7, mas a gente não sabia se podia desinstalar até aqui. Mas espera, isto é os computadores da escola. Nestes não é preciso isto. Nestes é preciso entrar como administrador. Py-m pip install pygame. Onde é que está o repositório? Ainda não foram buscar? Ainda não foram buscar o repositório? Não, eu vou ligar o PC agora. Ok. Pronto. Agora em princípio já funciona. Então, mas precisas da minha parte. Sim. Ok, aqueles que já tenham isto instalado. Malta. Para aqueles que já tenham isto instalado. Ok? Se vocês correrem a aplicação com o Python ou pyplotfunction.py, vão obter, então, nesta janela, vai aparecer isto. Ok? Isto, pyplotfunction.py. Sim, aqui é. Parte interessante, aqui no meio disto tudo, é que este programa tem imensas coisas e tudo mais, mas a única coisa que interessa é esta linha. E esta linha define uma função lambda, que neste caso o lambda de x é igual a x, portanto o f de x é igual a x. É isso que vocês vão ter de alterar para fazer o gráfico que vocês quiserem. Ou seja, se eu chegar aqui e fizer lambda de x 0.2 vezes x, exatamente, muda a função. Portanto, é aqui que eu quero que vocês vão mudar aquilo. A fazer a função que tem aquele outro aspecto. Isto é o que está lá e eu quero que vocês façam aquela função. Ok? Não estás na pasta certa. Já foste buscar o repositório? Não. Então? Se isso é a janela administrador que eu abri, o drag and drop não funciona. Sim. Ok, ele já está instalado, portanto só tens de ir à pasta onde está aquilo. Vai.
Hã? O que é que ele está a dizer? Pois que não tem o Pygame. Mas aqui tem um Pygame. Não podes confiar nisto porque ele está ligado ao outro que não tem as coisas instaladas por algum motivo. Ou então tens de fechar e voltar a abrir o Visual Studio, porque ele pode se calhar ter os paths. Pode experimentar. Mas ele é capaz de estar a apontar para o outro. Hã? É. Vê lá, já deu. Pronto, então tens de correr na linha de comando. IMFJ1 2019. Agora temos de customizar. Onde é que ele foi parar? Então abre aí. Hã? Faz. Queres o install normal? Então espera aí, faz install. Gravaste o ficheiro? Ele está a dar erro aqui. Ele aqui nem sequer sabe do que é que estás a falar. Desconfio que tu puseste foi 2 vezes e esta pasta não é a mesma. Desculpa. Espera. Antes disso. Caso de dúvida, põe-se lixo. Ele está a tentar correr outra coisa qualquer que não é este ficheiro. Não faço ideia. Sim. Não. Aqui continua exatamente igual. Acabei de abrir outra vez o mesmo fecheiro. Parece que me está a alterar o fecheiro. Sim. Tu deves ter aberto uma cópia do fecheiro, uma coisa qualquer desse género, porque ele... Pronto, agora... Ainda não está cá o Pipo? Não. Então, pai... esta janela estava aberta antes? Se fechar.
Às vezes o meu computador passa-se por cima sair. Eu culpo o Opera. Eu culpo o Opera. Não, mas às vezes o meu rato, às vezes só por ficar um bocadinho, abre logo coisas. PIP3, install, Pygame. Quantidade de palavras que eu já disse. Denied. Temos de correr isto com o administrador. Minty? Por que está a correr o Minty? Mano, é isto manifestamente que eu queria fazer. PIP3, install, Pygame. É do 0 até ao 2.5. E agora? Já tens o repositório? 0.5, 0.5, Onde é que está? No desktop? Também não digo que estamos a desenhar aqui. Já sei. Editar. Onde? É 0, 1, 2, 3. É 0. Why? Porquê? Isto ficou num estado inválido qualquer. E é esse o problema. Yes. Espera aí um bocadinho. Bom, para já faz com eles. Eu não sei porque que isto... Cada instalação parece feita toda... Vocês usaram um pacote... Como é que instalaste o Python? Foste lá e instalaste? Originalmente. Foi só agora? Sim, mas... Antes. Porque ele tem 2 Pythons lá. E eu desconfio que isto está a fazê-lo... Tu repara. Ele tem o Py. Se eu puser where py.exe, isto está um Windows Py.exe. Se eu puser where Python 3.exe, está num sítio completamente diferente. Ele tem vários Pythons instalados, o que quer dizer que cada vez que nós estamos a correr o Pygame ou o install ou não sei o que, o gajo está a meter onde lhe apetece. Que é um problema. Espera aí, Python 3, nzem, pip, install, pygame. Permission denied. Porquê permission denied ali? Ok. Espera aí que ele tinha chamado primeiro. Quem é que me tinha chamado primeiro? Foste tu, não foste? O quê? E eu já vos tinha dito para não correrem aí. Aí devia correr. Porque não estás no... Cannot open file. Porque está mal escrito. Vocês não sabem ler funções. Nomes de funções.
Vocês têm de ler. Falta o Pygame. Ponto .py. Não tem nada de Pygame à frente. Sim. Mas não faças git clone dentro de um sítio que já está clonado. Que é o que tu estás a fazer. Tens de ir para a pasta anterior ou uma coisa assim do género. Estás... Um bocadinho a abrir. Já fizeste foi porcaria aqui. Isto já é um repositório que não devia ser. Então agora vai... Isto não... Vou ter que limpar o PC todo. Não é preciso limpar o PC todo, mas... Depois tem aqui o ponto .git que não devia estar cá. Agora podes fazer o git clone. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo. Acho que já quase toda a gente deve ter isso a funcionar. Ora bem, pessoal, podem sentar e vamos lá continuar. Que esta aula já se perdeu demasiado tempo com esta porcaria. Ok. Portanto, quem é que não conseguiu resolver isto? Não conseguiste? Ok? Portanto, isto basicamente é a acumulação de vários objetos que nós vimos entretanto. Ora bem, vamos começar com qual é que é o mais parecido. Nós já tínhamos visto aqui o seno. Não é? Manifestamente temos de usar aqui um seno. E para isso, vamos só agarrar aqui e vamos pedir o seno de x vezes o π. Falta um parênteses. Ok? Portanto, temos aqui um seno. Ora, nós vimos que não queremos que isto fique alinhado, que não vá para números negativos, porque nós não temos números negativos aqui. Fica tudo acima do zero. Portanto, nós temos de fazer com que, quando ele vai para números negativos, que seria aqui este arco, por exemplo, que ele fique no positivo. Como é que fazemos isso? Vamos buscar um número absoluto. Portanto, acrescentamos em cima disto o número absoluto. Sim. Esse não pertence ao... Por algum motivo que me escapa, o Python resolveu que o ABS é uma função base e não uma função de matemática. É um mistério, mas... E, portanto, ficamos com isto. E agora, a única coisa que é preciso fazer é que isto está a aumentar também. Reparem que se nós passássemos aqui uma linha, aliás, vamos pôr ali uma linha, só para vermos. Eu vou agarrar aqui nisto e copiar esta linha. Vou pôr aqui uma linha vermelha. Ok? No fundo, naquele outro gráfico, aquela linha vermelha é isto aqui. É a proporção com que isto cresce. Portanto, só tínhamos de combinar as duas funções. No fundo, multiplicar isto por x. Onde é que eu me enganei? Tem de ser do absoluto. Dá.
É um bocado esse o objetivo destas funções. Nós não notamos o crescimento como sendo constante porque o próprio seno está a cortar, no fundo, a linha reta. Mas, nos picos, por exemplo, nota-se claramente. Portanto, era só isto. Acumulação de efeitos. Uma função por si só serve, estas funções matemáticas básicas, serve para muito pouco. São demasiado simples para nós termos utilização. Agora, a partir do momento em que começamos a combinar múltiplas funções, conseguimos fazer coisas mais interessantes. Há uma função que eu gosto bastante. Onde é que ela é? Já agora? Oh my god, Batman. Já viu a fazer um coração? Basicamente é possível, com esta expressão, My lord. criar aquilo. Obviamente que aquilo é um bocadinho complicado demais, mas... Não vos vou pedir para fazerem isto num teste. Mas pronto. A ideia é vocês perceberem que funções, quando combinadas, funções simples, à medida que vamos combinando efeitos, a função fica mais complicada. Ou seja, olhamos para ali, parece-nos uma função muito complicada, mas basicamente são só 3 funções umas em cima das outras. Ok? Dúvidas acerca disto? Então agora vamos a um desafio. Uma linha horizontal, vertical. X igual a 2. Sim. Só que isto é um problema, não é? Podemos definir a função como x sendo igual a um f de y, mas estamos a quebrar a nossa própria regra. Ou seja, nós, alguns no sistema, íamos ter de dizer, ok, para esta função, faz o x em relação a y e não o contrário. Ok? Em alternativa, podemos definir isto como uma função paramétrica. E funções paramétricas é das coisas mais importantes que vocês vão aprender em matemática para videojogos. Ok? E o que é uma função paramétrica? Tipicamente, isto não é uma regra 100%, aliás, não é uma regra, não é uma definição. Ou seja, uma função paramétrica não devolve um vetor. Não é a definição de função paramétrica, não é uma função que devolve um vetor. Simplesmente, para facilitar aqui a nossa explicação, esta função paramétrica vai devolver um vetor. Ou seja, nós representamos isso como uma função tendo ali um... Só para dizer que é um vetor. Isto não é obrigatório. Uma função pode devolver o que for o seu domínio, independentemente de se ter lá a setinha ou não. Mas usa-se muitas vezes aquilo para conseguir olhar e ver, esta é uma função que devolve um vetor. E nós podíamos definir então esta função paramétrica como o 2, 0. Só que isso não define uma função paramétrica. Aliás, define uma função paramétrica que não recebe nenhum parâmetro e que devolve sempre aquele ponto 2, 0. Okay? Portanto, nós precisamos de uma maneira, de uma variável, para poder percorrer a linha. Ok? Não o y. Ok? Por exemplo, nós podemos definir uma função em função de um t, que é 2t. 2 no x, t no y. E podemos dizer que o domínio da função é menos 3 a 3. Que é o que acontece aqui. Ele vai aqui desde o menos 3 ao 3. É o y. Neste caso é. Mas mais importante é, esta função, este parâmetro t, no fundo, descreve como é que o x e o y se comportam. Não só o x, não só o y. Todas as funções que fizemos até agora, nós descrevemos y em função de x. Ou, no caso de termos aquela função, como o vosso colega disse logo no princípio, termos o x em função de y. Aqui, o que nós estamos a fazer com uma função paramétrica é precisamente definir tanto o x como o y
em função de uma outra variável externa. Uma função paramétrica define um valor, neste caso, um ponto no espaço, em função de uma variável não relacionada. Não relacionada no sentido em que se x e y são posições no espaço, t não é uma posição no espaço. É simplesmente uma variável. É algo que vai ser modificado ao longo do tempo. Se quisermos pensar assim. Ok? Normalmente é necessário indicar o domínio t, que foi o que nós fizemos aqui. Dissemos que t está compreendido entre menos 3 e 3. Mas normalmente, quando se fala em funções paramétricas, isso está contido entre 0 e 1. O intervalo. Regra geral. A não ser que seja dito. Por exemplo, vamos aqui olhar para uns exemplos. Aquela primeira, 2, 6t menos 3. Ok? Portanto, temos então aqui um f de t, que é igual a 2, 6t menos 3. Em que, como eu disse, t está compreendido entre 0 e 1. T é o parâmetro paramétrico. Ok? O que é que isto vai definir? 2, 6t menos 3. A linha vertical. A mesma linha vertical. Porque reparem, nós antes tínhamos isto entre menos 3 e 3. Eu aqui simplesmente modifiquei o referencial de maneira a que isto esteja entre 0 e 1. Ok? E a linha 3t2. O que acontece quando o f de t, quando t é igual a 0? Quando t é igual a 0, f de t, portanto f de 0, é igual a 2 menos 3. Quando t é igual a 1, f de 1 é igual a 2, 3. Portanto, se nós, no nosso referencial, aliás, posso mostrar na imagem. Portanto, f de 0 corresponde a este ponto aqui. F de 1 corresponde a este ponto aqui. Todos os números que estão compreendidos entre 0 e 1, neste caso, vão estar ao longo desta linha. Ok? Portanto, voltando aqui à questão. A linha vermelha que vamos ver, 3T2. Isto vai ser o quê? Que linha? Hã? Uma linha horizontal. Ok, quase. Mas é uma linha horizontal que tem uma característica em relação àquela que vimos antes. Hã? Está entre 0 e 3. Em X. Ou seja, é um segmento. Enquanto a outra função que nós tínhamos visto, o f de x, quando é igual a 2, por exemplo, era uma linha infinita. Aquela é só um segmento que só vai entre 0 até 3. E a linha que vai aparecer ali, que é azul bebê, vai ter um declive. Portanto, estas são as linhas que nós temos. A amarela é a tal linha vertical. E ela só está compreendida. Se eu fizesse zoom out disto e conseguisse ver mais, a linha parava exatamente aqui. Era só um segmento. Da mesma coisa, na linha vermelha que começa ali e acaba aqui. E, no caso desta linha, reparem que ela acaba aqui. Okay? Tem esta inclinação, baseado nestes dois parâmetros. Reparem que o que acontece ali com o 2 e o 2 terços, 2t, 2 terços de t, não é? Quer dizer que ela anda mais na horizontal, ela anda mais na horizontal do que anda na vertical. Para cada 0.0001 de t, ele anda. Se nós pensarmos cada incremento, como eu vos disse, estas linhas são desenhando t igual a 0, t igual a 0.01, t igual a 0.02 e por aí em diante, não é? Portanto, cada vez que o t delta
é como nós descrevemos variação, ou seja, ΔT é a variação de t. Se a variação de t, por exemplo, for 0,01, okay? Quer dizer, neste caso, desta função, quer dizer que em x, portanto, o ΔX vai ser igual a 0,02 e o ΔY vai ser igual a 2 terços disto, portanto, fica 0,013, acho eu. Ou seja, ele anda menos em y do que anda em x. Okay? E é por isso que ela é inclinada assim. Tem esta inclinação e não outra. Okay? A ideia de funções paramétricas é nós usarmos sempre um valor que não é o x e o y para definir o x e o y. E isto traz imensas vantagens que nós vamos ver mais daqui... Bem, hoje já não devemos ver. Mas ajuda substancialmente. Ok? Uma maneira de vocês pensarem no 0 e 1 do t é pensar nele como uma percentagem. Ok? Quando o t é igual a 0, estamos a 0% da linha. Enquanto quando o t é 1, estamos a 100% da linha. Se o t fosse 0,5, estávamos a 50% da linha. Okay? Ajuda muito a pensar nisto como uma percentagem ao longo da linha. Porque a linha, ao contrário das linhas definidas por funções normais, esta linha não é infinita. Tem um fim, tem um princípio e tem um fim. Ok? Sim. Nesse caso, sim. A questão é que, de regra geral, as funções paramétricas estão definidas entre 0 e 1. Por causa do 1. Dá jeito para este tipo de interpretação. É muito mais fácil eu dizer, eu quero o ponto médio da linha e ir ver para o t igual a 0,5 do que estar a ver o domínio é menos 3 a 3, portanto o ponto médio há de ser no 0. Ok? Não é obrigatório uma função paramétrica estar definida num domínio de 0 a 1, mas é o mais comum. É raríssimo isso não acontecer. Por exemplo, vamos olhar para o exemplo de uma linha arbitrária entre o ponto A e o ponto P. Okay? Aqui não estamos a olhar na outra linha que nós vimos. Nós não vimos a linha definida em função dos seus pontos terminais. Okay? Nós vimos essa linha em função de um declive. Certo? Mas vocês não conseguem imediatamente olhar para aquela linha e pensar onde é que é o ponto de início e onde é que é o ponto de fim sem fazer as contas, correto? Portanto, vamos querer uma função que cumpra estes requisitos. Ou seja, quando o t é igual a 0, dá-nos o ponto A. Quando o t é igual a 1, dá-nos o ponto B. Isto ainda não está a parecer minimamente familiar com coisas que já tínhamos falado antes. Hã? Não é preciso um sistema. Ou melhor, para resolver aquilo, provavelmente precisarias de um sistema. Mas tens maneiras melhores. Que é isto. A regra da interpolação linear que nós já vimos. Okay? O que é que acontece? Quando o t é igual a 0, este elemento desaparece todo. Portanto, fica A. Que é o que nós queremos. Quando o t é igual a 1, isto fica A mais B menos A. Portanto, fica só B. Okay? O que nós estamos a fazer aqui, eu queria que vocês percebessem isto, e percebessem, interiorizassem isto, é que nós fizemos uma função que, em função de t, vai tirando A. Vai subtraindo A, até que ficamos só com B. Estão a perceber? Portanto, para t igual a 0 ficamos ali com o A. Para t igual a 1 ficamos ali com o B. Reparem que, ao contrário do que é uma equação normal de uma reta, não temos de estar aqui a pensar qual é que é o declive e não sei o quê. Podíamos lá chegar. Podíamos calculá-lo. Mas conseguimos olhar só em termos dos pontos terminais. E não interessa se esse ponto é vertical, se é horizontal, se está para ali, se está para trás. Ok? Ele vai tentar ir de 0 até 1. Parametricamente. Portanto, um ponto médio, e acho que vocês conseguem imaginar todos os pontos que estão entre isto, vão ficar aqui. Ou seja, este t iria mexer-se aqui linearmente, por isso é que é a interpolação linear, linearmente para aquilo. Ia para o menor caminho possível. Ok?
Esta função também pode ser escrita, porque às vezes dá mais jeito para ler. É a mesma coisa, matematicamente. Por acaso devia ter falado destas outras coisas primeiro, já falei cá. Esta função pode ser escrita desta maneira. Isto é exatamente a mesma coisa. Se vocês resolverem isto, vai dar exatamente a mesma função. Ok? Isto é só uma maneira diferente de pensar. Ora, é A 100% menos, seja lá qual for o porcento que temos no T, mais B vezes a percentagem. Ou seja, é uma média ponderada. No fundo. Ok? Isto e isto é a mesma coisa. Às vezes dá mais jeito de olhar para a fórmula desta maneira, outras vezes dá mais jeito de trabalhar na fórmula daquela maneira. Mas é a mesma coisa. Ou seja, temos dois pontos e estamos a ir de um ao outro em função de um t, que oscila entre 0 e 1. Ok? Vamos aqui a esta coisa. Esta função consegue interpolar qualquer tipo de quantidade. Seja posições, sejam cores, sejam valores escalares. Ok? Quando vocês agarram no Photoshop, não tenho aqui o Photoshop, e vocês fazem um gradiente e escolhem duas cores para os limites, o que ele está a fazer é uma interpolação linear do red, green e blue. Ele está a interpolar esses escalares, esses valores numéricos, de um até o outro. E é por isso que às vezes ficamos com cores esquisitas pelo meio. Porque nós estamos à espera que a interpolação seja feita no espaço Hue Saturation Value, por exemplo, e não o computador, regra geral, faz as interpolações em RGB. Ok? Também dá para fazer cores, valores escalares, numéricos. Ok? A interpolação linear é independente. Isto é, se nós temos um vetor e dizemos que isto é a interpolação linear, portanto, A mais TB menos A, ok? Se nós dizemos isto é exatamente a mesma coisa que dizer que Vx é igual ao AX mais T, BX menos AX, e VY igual a AY mais T, BY menos CY. Ou seja, são independentes os termos. Nós dissociamos o X e o Y. Desde que usamos o mesmo T, temos isto certo. Ok? Em última análise, a interpolação linear é uma operação sobre escalares. Sobre números. Depois nós podemos aplicar isso aos vários componentes. Sejam eles cores, sejam eles posições. Ok? Isto é provavelmente a função mais usada em Game Development, de uma forma geral. Esta função só não é muito boa para interpolar orientações e rotações. Nós havemos de ver uma função que é substancialmente melhor para isso. E porquê que não é boa? Simplesmente por causa de um exemplo visual que tem a ver com isto. Se eu tenho esta orientação, okay? Estou virado para ali, e quero ficar virado para ali, se eu interpolar isto linearmente, quer dizer que aqui a meio eu estou virado para ali, que é diferente de eu estar virado para aqui. A direção é a mesma, mas a magnitude teria a variar. O que quer dizer que se vocês injetassem isto numa matriz de rotação, iam ver o vosso objeto à medida que ia rodando, ia encolhendo. E depois voltava a aumentar. O que ficava super esquisito. Se usares uma interpolação que não seja linear. Que é o que nós vamos ver com quaternions, uma operação que se chama Spherical Interpolation. Que é uma operação similar, é o equivalente à interpolação linear, mas a 4 dimensões, basicamente. No espaço dos quaternions, no espaço imaginário. Ok? Mas fora isso, tudo o resto pode ser interpolado linearmente num jogo. E a maior parte das vezes é. Ou seja, muitas vezes... por exemplo, nós temos... Vamos imaginar um jogo com scaling. Tipo um Elder Scrolls. Em que se vocês vão com a vossa personagem de nível 5
para o meio do mato, a de 10 km da origem do jogo, vou encontrar inimigos nível 5, certo? Eu detesto isso pessoalmente, mas é uma marca dos jogos da Bethesda, de uma forma geral. O jogo vai se adaptando ao jogador. Como é que eles calculam? Eles não vão dizer um Blood Mask tem X de energia em nível 1, Y de energia em nível 2. Eles não fazem isto. Eles usam interpolação linear. Eles definem em nível 1 ele tem isto, em nível 30 ele tem aquilo, e é esta a linha. E portanto, por isso é que de vez em quando há certos jogos que certas coisas ficam desequilibradas. Porque a interpolação linear não é necessariamente uma boa métrica. Por exemplo, é um problema muito comum em casters, em RPGs, de uma forma geral. Um wizard em Dungeons and Dragons, por exemplo, usando o exemplo do pen and paper, nos primeiros 3, 4 níveis, um wizard é literalmente inútil. Depois é OP. Mas as interpolações são lineares. Porquê? Porque o tipo de feitiços, etc., que tem, escalam com o poder dele. Porque é o intelecto dele que aumenta linearmente. Com o poder da sua fireball, que também aumenta linearmente. Duas coisas lineares, quando combinadas, dão uma quadrática. Dão uma daquelas curvas de pala. Enquanto, por exemplo, um warrior é mais fácil. Porque é strength. É linear. Depois, obviamente, que Dungeons and Dragons terceira edição e quarta edição já não é tanto assim. Já conseguiram equilibrar um bocadinho melhor. Mas mesmo assim ainda tem alguns problemas. Ok? Portanto, interpolação linear. Very good. Decorem. Esta vale a pena decorar porque esta vocês vão usar imensas vezes para tudo e um par de botas. Querem fazer um efeito de transições? O vosso menu. Fazer fade out e fade in. É com isto. Com uns pozinhos que nós vamos ver. Ok. Portanto, composição de funções. Isto nós já vimos. No fundo foi aquilo que nós fizemos. Nós agarramos em duas funções completamente distintas e fizemos a composição da função. Que basicamente é a substituição. Ok? Se eu tenho f de g de x, quer dizer que o x deste do f é substituído pelo g de x como um todo. Portanto, fica, vezes o seno, fica com isto ali em vez daquele x. Ok? Vice-versa, seria a mesma coisa. Ou seja, g de f de x ficaria seno de 2xπ. Ok? Portanto, sempre substituição. Isto é particularmente interessante em funções paramétricas. Eu não queria entrar nas funções de is quando faltam 5 minutos. Portanto, vamos ficar por aqui. Faltam as folhas de presença, é verdade? Antes que eu esqueça. Esta aula foi assim um bocado problemática. Hã? Não, porque eu vou ter de parar no mesmo sítio. Apesar de não termos os problemas, eu vou ter de parar no mesmo sítio porque senão isto torna-se muito complicado para mim, para eu poder gerir as duas turmas. Hã? É? Portanto, vai ter de se fazer tudo outra vez. Fantástico. Ótimo. Pronto. Não se esqueçam do teste na próxima semana. É possível que ele não seja realizado aqui, portanto vão prestando atenção ao Moodle, que eu acho que vocês não andam a receber as minhas notificações. Hã? Não sei, eu tenho de marcar uma sala e eles aí... Eu digo que quero uma sala para 20 pessoas e eles dizem-me, então é esta. Hã? Eu ponho isso no Moodle. Hã? Porque não dá jeito nenhum de vocês estarem com computadores à frente enquanto estão a corrigir um exame todos em cima uns dos outros. Ou pelo menos eu consigo vigiar-vos a todos.